Eu não sei se você viu aquela confusão de uma pessoa querendo levar um pitbull dentro do avião, né? É na cabine, é do seu lado, né? Uma confusão danada. Eu tô rindo aqui, obviamente, né? Mas é porque eu não tinha conhecimento jurídico para falar, caramba, o que é que aconteceu essa situação, né? Bom, o STJ, de alguma maneira, decidiu algo que repercute nesse caso, né? Que foi uma pessoa que ela queria levar um pitbull, não é esse caso concreto, não, tá? É dentro da cabine de avião, porque ele era um pitbull de suporte emocional. Ela dizia que era um pitbull afetivo, né? Um pitbull que ele, enfim, não ia gerar risco à integridade dos outros passageiros. E aí teve uma confusão, eu até escrevi sobre isso no blog do Estratégia, e eu vi esse julgado do STJ informativo, que o STJ, basicamente, ele proibiu os animais de suporte emocional na cabine, claro que isso aqui eu preciso ressaltar, de acordo com que ele não esteja nas normas de segurança da companhia aérea. Porque naquela decisão, e eu vou aqui trabalhar um assunto muito importante com os senhores, no fundo aqui eu estou trabalhando a decisão da 4ª turma do STJ, que fala sobre esse embarque de animais de suporte emocional em aeronaves. A grande controvérsia é, será que eu posso transportar animais em cabines, mesmo que ele esteja fora dos padrões, né, das companhias? Bom, eu me chamo Felipe Dux, eu sou professor aqui de Estratégia e Carreira Jurídica. Quero lhe convidar, inclusive, a aproveitar a assinatura jurídica vitalícia. Ela, enfim, não tem prazo para voltar e novamente, também não tem prazo para nunca mais você comprar nada se você adquirir, né? Então aproveite esse momento. Fazendo aqui a comparação, é porque esse caso do Pitbull, a decisão do juiz fazia muito analogia dizendo assim, o Pitbull suporte emocional, ele é a mesma coisa que os cães-guias, né? E aí eu quero comentar isso com você porque o STJ trouxe um assunto que gera muita polêmica. Será que eu posso embarcar um animal de suporte emocional à aeronave para ir na cabine do passageiro, né? Independentemente do porte que ele tenha, por exemplo, como o Pitbull que eu dei, a controvérsia central é se eu posso obrigar as companhias a transportar dentro da cabine, mesmo que esse animal ele não atenda, digamos assim, os padrões técnicos estabelecidos pela empresa, sob a alegação de que, olha, isso é um animal de suporte emocional para o seu dono, senão ele não consegue embarcar, senão, enfim, ele é um ente, é uma pessoa a tal ponto humana, ele precisa estar ali do meu lado. Vamos entender o que a STJ decidiu. A primeira coisa, a gente tem que entender quais são as regras atuais para você transportar um animal. E aqui você vai percebendo, né, que a gente precisa conhecer como é que funciona hoje. As companhias aéreas, normalmente, elas aceitam animais domésticos na cabine, mas tem regras claras. Primeiro, o animal tem que pesar até 10 quilos. Segundo, ele tem que cumprir todas as exigências sanitárias, ele tem que estar acondicionado, às vezes até numa maleta, né, ou numa caixa apropriada, que caiba, por exemplo, embaixo da cabine, do assento que você vai à frente do seu passageiro. E existe apenas um tipo de exceção, que são justamente os cães-guias. Os cães-guias, geralmente você pensa aqueles labradores, né, eles não têm nenhum tipo de limite de peso e também de necessidades de ter caixa específica, porque a gente tem uma lei que fala sobre isso, que é a Lei 11.126 de 2005. Então, se uma pessoa é deficiente visual, ela leva um cão-guia do jeito que o cão-guia for, né? Não tem o tamanho gigante, porque ele é, enfim, aquela pessoa ali que está conduzindo e faz parte da própria pessoa que tem deficiência visual. E qual era o problema dos animais de suporte emocional? E aí chegou esse caso do STJ, porque algumas pessoas começaram a apresentar atestados médicos dizendo, olha, o meu cão, ele é de suporte emocional. E buscaram com isso, na justiça, o direito de exigir que as empresas embarcassem esses animais, mesmo que eles não tivessem seguindo as regras das companhias aéreas. Então essas pessoas tentaram equiparar o seu animal ao cão-guia, dizendo, olha, ele também presta um serviço essencial. Só que aí o STJ ele foi categórico. Olha, o fato de você ter um atestado de suporte emocional não autoriza você quebrar regras contratuais estabelecidas pelas companhias aéreas. E aí o STJ fez uma grande diferenciação sobre o que seria um animal de suporte emocional e o que seria um cão-guia, que você não poderia fazer essa comparação. Segundo o STJ, ele falou, olha, o cão-guia, por exemplo, ele vai passar por um tratamento muito rigoroso para ser cão-guia. Ele passa, às vezes, até 2 anos para ser cão-guia. E ele aprende, obviamente, a controlar todas as suas necessidades fisiológicas, ele tem uma identificação diferenciada, eles são animais especializados nisso. Já quando a gente pensa nos animais de suporte emocional, eles não possuem essa preparação especializada. Ainda que você fala, o meu cãozinho ele passa, né? Ele é adestrado, né? Ele não tem um treinamento específico, não tem regulamentação sobre isso. Então o STJ ele entendeu que é impossível você equiparar legalmente essas duas categorias, que era o que algumas decisões vinham fazendo até então. E aí, por isso, qual foi o fundamento jurídico do STJ? Primeiro, ele falou,
eu tenho aqui alguns pilares. Eu não tenho uma legislação federal falando sobre o que é animal de suporte emocional de maneira específica. Claro, eu tenho a ideia que algumas empresas, elas possuem sim autonomia contratual para dizer como é que elas vão transportar os animais de terceiro. E por outro lado, quando o judiciário ele vai impor, olha, você tem que embarcar esse animal, ele está ferindo, segundo o STJ, o pacta sunt servanda, ou seja, que os contratos devem ser cumpridos conforme a vontade das partes, conforme o que está escrito. Então, o STJ entendeu que isso seria equivalente a você obrigar uma empresa a prestar um serviço que não está previsto no contrato e pela qual não tem obrigação legal. Quando a pessoa compra, melhor dizendo, uma passagem, ela está aderindo a um contrato. E não tinha previsão no contrato sobre essa questão de levar um animal que não atenda os portes, enfim, da empresa que dizem do que é seguro. E, por fim, essa também foi uma grande fundamentação do STJ. Ele falou, velho, a corte do STJ entendeu que se nós tivermos decisões judiciais que obriguem o transporte de um animal fora do padrão estabelecido da companhia, isso colocaria em risco a segurança de todos os voos e também dos passageiros. Por exemplo, aqui, aquele caso do Pitbull. Imagina você chegar, enfim, a sua avó, uma pessoa de muita idade, e até uma criança mesmo, passando do lado de um Pitbull. Ainda que você diga, o animal, meu animal. Quem é que está dizendo que o seu animal é dócil? Você. Mas você fez algum teste, tem algum certificado? Não tem nada. É você que diz, eu conheço o meu animal, eu sei que o dono realmente conhece muitas vezes o animal mais que muita gente. Mas, ainda assim, é um animal seguramente de uma raça que nós sabemos que é uma raça perigosa. É inevitável isso? Não. Isso é fático. Se ele foi adestrado a não ter os estímulos, aí é outra história. Tem alguma certificação? Então, no fundo, o STJ ele meio que trouxe a ideia, olha, as normas da ANAC, elas são aplicáveis para todas as concessionárias para garantir a segurança operacional. Então, eu tenho padrões técnicos que existem por uma razão. E eles não podem ser desconsiderados, mesmo diante de uma necessidade emocional legítima. Mesmo que você diga, não, mas eu tenho certo, mas essa sua necessidade emocional legítima não pode se sobrepor a uma segurança geral. Então, vamos lá para ficar de maneira bem contundente e bem clara disso. É como se o STJ ele fizesse essa diferenciação. Por exemplo, dos cães-guias, eu tenho uma legislação própria. Já o suporte emocional não tem uma regulamentação. O que é cão de suporte emocional? Eu passo por um treinamento, tem cão-guia. Eu não tenho uma padronização para dizer se animal é de suporte emocional. Eu tenho uma certificação oficial. No outro lado, suporte emocional, os cães, eu tenho apenas um atestado médico. Por outro lado, os cães-guias, ele não tem limite de peso. E para levar um cão na cabine, eu tenho limite de peso. É o máximo de 10 quilos. Tanto que o cão-guia, ele não precisa ter uma caixa para estar na cabine. Já por outro lado, os cães de suporte emocional, eles precisam caber em caixas para que você possa trazer ele na cabine. Então, tem uma distinção clara entre o que é cão-guia e o que é cão de suporte emocional. E aí, no fundo, o STJ diz que prevalece a segurança sobre as necessidades emocionais individuais de cada um. Preserva-se a autonomia contratual e, se você quiser fazer alguma modificação, tem que ter uma necessidade específica prevista na legislação. Bom, em síntese, essas foram as fundamentações do STJ. Espero que você tenha entendido verdadeiramente. Se você está gostando desse projeto nosso, deixa de comentar aqui não, velho. Dá uma trabalheira danada. Mas tomara que você consiga entender, sai um pouco mais inteligente. Isso aqui é um julgado que sai informativo e vai cair em prova, tá? Então, verdadeiramente, isso aqui tá nas provas. Eu vejo, assim, prova de magistratura tranquilamente. Vamos lá.